Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do Centro Educacional Edificar. Sou Wanderlete Cabral, professora do segundo ano do ensino fundamental. Nossa aula de hoje é de geografia. Nós vamos estudar sobre a escola. Vamos ver também sobre representando os espaços da escola, a maquete e a planta, certo? Toda criança e adolescente tem direito à educação. Na escola aprendemos a ler e a escrever, praticamos esportes, brincamos e convivemos com outros colegas, com os professores e com outros funcionários. Toda escola recebe um nome. Esse nome tem uma história. Quase sempre é o nome de uma pessoa que realizou um trabalho importante para o bairro, para a cidade, para o município, para o estado, para o país ou para a própria escola. As divisões da escola chamam-se dependências, isso mesmo. Nas escolas grandes, há muitos alunos e várias dependências. Já nas escolas pequenas, há poucos alunos e somente algumas dependências. As principais dependências da escola são a sala de aula, diretoria, secretaria, cozinha e os banheiros. Mas aqui, nessas imagens, temos 4 imagens de algumas dependências. Falem comigo. A primeira imagem, o parquinho. Na segunda imagem, a biblioteca. Na terceira imagem, a cantina. Na quarta imagem, a quadra de esporte. Então, essas 4 imagens podemos dizer que são as dependências das escolas. Certo, crianças? Representando os espaços da escola. Podemos observar uma pessoa, um objeto ou até mesmo um lugar de vários modos e representar essas visões no papel. Observe os desenhos do menino e da carteira em que ele se senta na escola. Na primeira cena, temos o menino, ele está vendo a carteira de frente. Essa visão de frente para o objeto é chamado de visão frontal. Na segunda cena, temos a imagem do mesmo menino vendo a carteira do alto e de lado. Essa imagem é chamada de visão oblíqua. Na terceira cena, temos o mesmo menino e ele está vendo a carteira de cima para baixo. Ele está em cima da carteira. Essa visão é chamada de visão vertical. Muito bem? Então, agora vamos começar a observar alguns objetos na sua casa. Comece a observar em sua casa os objetos de 3 diferentes maneiras. Com a visão frontal, visão vertical e visão oblíqua. Vamos lá, crianças? Agora, criança,
você vai saber um pouco mais sobre a maquete. Já trabalhamos a maquete em sala de aula, mas hoje nós vamos falar um pouco da maquete da escola. Temos duas figuras, ou melhor, duas imagens de maquetes. A primeira imagem mostra a maquete, a parte interna de uma sala de aula. Lembrando que a sala de aula é chamada de dependência, ou seja, é uma parte da escola. Na segunda imagem, temos uma maquete que mostra o todo da escola, ou seja, a parte externa, que mostra a parte de fora da escola. Assim, nessa maquete, podemos olhar algumas plantas. Esses verdes são algumas plantinhas, crianças. Mas o interessante é que você olha a imagem toda da escola. Lembrando que é a parte externa, ou seja, só por fora. Certo, crianças? Agora, vamos falar um pouco sobre a planta. Também podemos representar espaços e locais como a sala de aula por meio de uma planta. A planta, os objetos são indicados por símbolos que se aproximam da forma real. Nela, os objetos e os lugares são sempre mostrados na visão vertical. Essa figura aí, criança, é a figura de uma sala de aula. Você pode observar que temos as carteiras dos alunos, a mesa do professor, o quadro, um armário bem na lateral. E do mesmo lado, você tem também uma legenda, indicando por cores os objetos. Observem para a primeira figura na legenda. Temos o armário, a carteira do professor, ou seja, a cadeira do professor, a carteira do aluno, a cadeira do aluno, o cesto de lixo, a janela, quadro de giz, mesa do professor, o mural e a porta. A legenda indica o significado de cada símbolo utilizado na planta. As cores na planta e na legenda devem ser as mesmas cores. Certo, criança? Agora, vamos verificar esses conteúdos no seu livro. Preciso que você acompanhe esses conteúdos e fazendo as atividades no seu livro. Você encontra esses conteúdos no seu livro de geografia nas páginas de 295 a 302. Lembrando que temos atividades para você fazer. Certo? Então vamos lá. Agora é com você. Acompanhe no seu livro.